Camila, por favor, você poderia falar um pouco sobre as ferramentas e plataformas que você usa para fazer webinários? Para quem vai começar o negócio, você recomenda algum em especial? Geralmente as pessoas têm muitas dúvidas sobre ferramentas, né? Quais ferramentas utilizar, tendo em vista então que cada vez mais tem ferramentas para isso, para aquilo, para mais aquilo. Bem, na minha cabeça existem dois tipos, tá, de webinários que você pode utilizar no seu negócio. Um são os webinários efetivamente ao vivo e tem os que a gente chama dos webinários gravados, que são os webinários automáticos, e eu trabalho com esses dois tipos de webinário, certo? Então assim, o webinário ao vivo é aquele que você marca um horário com a sua audiência e você aparece ao vivo lá, seja no Facebook, que é uma live, seja no YouTube, que é um Hangout, ou enfim, qualquer plataforma que você queira. Para esse tipo de webinário, hoje basicamente o que eu utilizo? Eu utilizo uma ferramenta chamada ClickPages, tá? Que é uma ferramenta que faz páginas de captura. E aí o que eu faço? Geralmente eu pego o Hangout do Google e eu coloco dentro dessa página do ClickPages, tá? Mas você pode, vamos dizer assim, embedar esse webinário em qualquer lugar. A pessoa faz um cadastro e no dia e horário marcado você entra ao vivo e faz o seu webinário. Então, basicamente para isso eu uso uma ferramenta para construir uma página de captura, uma ferramenta para entregar, né, esse webinário, e aí eu uso o próprio Hangout do Google para fazer isso, tá? Então, essa é uma maneira simples que você pode fazer. Se você não quiser fazer esse negócio de página de captura e tudo mais, se você simplesmente quiser entrar ao vivo, você pode fazer ao vivo mesmo pelo seu Facebook com uma live, até no Instagram também, se você quiser fazer a live, ou também pelo seu webinar lá, o Hangout do YouTube. Agora, existe um outro caminho que ele é bem interessante e ele ganhou bastante força ao longo aí do ano de 2018, que são os webinários automáticos que a gente fala. Tem vários nomes, né? O webinário fantasma, o webinário automático, tem uma série de modelos, webinário perpétuo, e eu utilizo isso também na minha estratégia de marketing de conteúdo. Então, dentro dessa linha, eu uso uma ferramenta chamada Webinar Jam. O Webinar Jam é uma ferramenta, é a ferramenta que eu utilizo. Ela não é a mais barata, né? Ela é cobrada em dólar, então o dólar tá um pouco mais caro, enfim, mas ela tem os recursos que eu preciso. Eu, particularmente, para esse tipo de webinário, eu não conheço outra ferramenta que faça esse webinário automático. Qual é a vantagem desse Webinar Jam? O Webinar Jam, ele tem dois caminhos, tá? Um é onde você pode fazer os webinários ao vivo, que é a ferramenta Webinar Jam, e outro é dentro, né, do Webinar Jam você tem um plugin, vamos dizer assim, um recurso que é o chamado EverWebinar, tá? EverWebinar. Você pode fazer os webinários ao vivo que eu falei pelo Webinar Jam e esses webinários gravados então pelo EverWebinar. Qual é o lance desse EverWebinar? É que você pode gravar uma aula, gravar um conteúdo e ele simula como se aquilo ali fosse uma interação em tempo real. Então ele tem recursos, ferramentas que você pode então simular como se fosse uma aula, tá? Ao vivo. Ou eu não recomendo muito isso, eu não falo que estou ao vivo, é uma aula online e a pessoa vai ter ali as interações acontecendo, ela vai poder participar de enquete, ela vai poder mandar alguma pergunta, ela vai poder interagir mesmo aquela aula sendo gravada, então utilizando aí o Webinar, certo? Então, o que é um ponto importante? Eu utilizo essas duas formas, né? Esse webinário ao vivo, onde eu marco um dia, um horário e a galera vai lá assistir, ou esses também que a pessoa se inscreve e ela assiste a hora que ela quiser, a cada 15 minutos tem uma nova sessão, tá? Então, ela assiste a aula, no final dessa aula eu faço uma oferta, né? Eu ofereço meu produto para ela e se ela gostar, ela pode se inscrever e pode comprar ali esse tipo de webinário. Então, esse webinário fantasma, perpétuo, automático, que seja, ele acaba sendo uma variação interessante para sua construção de lista. Ao invés de você oferecer só um e-book ou só um checklist, você pode oferecer uma aula, a pessoa assiste a aula ali, você vai ter um conteúdo, você vai explicar sobre o seu negócio e tudo mais, e no final você pode fazer uma oferta. Então hoje é um modelo que eu utilizo também. Então, dentro dessa linha, o Webinar Jam tem a possibilidade de você fazer tanto o webinário ao vivo quanto o webinário automático, só que ele não é tão barato assim e ele tem também essas limitações e tudo mais. Então, claro, varia muito em relação ao quanto de resultado você quer gerar e quanto essas ferramentas estão gerando resultado para você. Se você não vai para essa linha do webinário automático, você pode simplesmente fazer direto pelo YouTube. Conheço vários empreendedores que fazem seus webinários direto pelo YouTube. A pessoa entra lá, marca o sininho e aí ele faz o webinário ali, oferece o produto ali, a compra é feita ali, ele coloca um link, né, no chat e assim vai rodando sem necessariamente ter páginas de captura, e-mails e tudo mais. Então existem essas variações, esses caminhos possíveis que você pode ter na utilização aí da estratégia de webinários no seu negócio.